O ex-banqueiro Daniel Borcaro pode estar perto de fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Investigado no escândalo do Banco Master, Borcaro avalia que a colaboração é o único caminho para reduzir uma eventual pena de prisão. Mas a estratégia gerou um racha na equipe de defesa. Segundo apurou a revista Oeste, 2 dos 3 advogados do ex-banqueiro são contra o acordo. O motivo seria um conflito de interesses, já que uma possível delação poderia atingir grandes empresários e presidentes de partidos que também são clientes desses mesmos advogados. Que coisa de louco, gente. Interlocutores afirmam que a colaboração é o cenário mais provável. Por isso, a equipe jurídica deve mudar em breve. Novos advogados devem assumir o caso para negociar os termos do acordo diretamente com a PF. E aqui, um jurista comentou que se o Borcaro estivesse com liberdade, mesmo com tornozeleira eletrônica, seria a PF com a PGR para fazer a delação. Estando preso, é a PF com André Mendonça. Nós falamos isso na última sexta-feira. Isso muda muito a coisa. Agora, Caivano, de novo, e hoje vamos te explorar, meu amigo. Mas à vontade. Imagina, como eu tenho um estudo de advogados e o Borcaro está preso, e esses estudos também atendem a gente que pode delatar o Borcaro, eu recomendo não delatar. Cara, cadê a ética? Teria que contratar o Barsi de Moraes para que faça um compliance aí do estudo de advogados. Tem muito escritório de advocacia necessitando de um código de conduta, né? Fica a dica aí. Bom, a gente tinha também falado isso lá no programa com o Pavinato. Sim. Que a vantagem, nesse caso, evidentemente, é que o André Mendonça é que vai cuidar disso. Ele vai cuidar à distância, porque isso deve ser feito pelo delegado federal, tá? Ele que tem essa incumbência de fazer o acordo com a defesa do Borcaro, mas não pode partir do delegado. Olha, faça uma delação. Tem que partir da defesa do Borcaro. E aí, obviamente, vai partir da vontade do Borcaro. Aí eu quero lembrar você. Imagine-se você sendo Borcaro. Você vivendo em residência, se é que a gente pode chamar assim, com 4.000 metros quadrados, por exemplo, em Trancoso. Ou então a outra que ele tinha em São Paulo, que ultrapassava os 4.000 metros quadrados. Você acha que você iria gostar de ficar uma semana numa cela com menos de 6 metros quadrados, sem televisão, com um colchonetezinho em cima de uma bancada de cimento frio? Muito provavelmente não. Ah, mas tem 6 refeições, ele pode ler um livro. Tá, mas as 6 refeições são 6 quentinhas, né? Ele vai ter que tomar um todinho e aquele pãozinho bisnaguinha, conhece? Pois é. Você acha que ele vai se ver feliz sendo, tendo que fazer, tendo que usufruir disso? Obviamente não. Então, a grande questão aqui é quanto tempo, não é se ele vai fazer a delação, mas quanto tempo ele vai aguentar, quanta resiliência ele tem para aguentar esse tipo de privação. Porque provação não é, né? Ele teria que ter um espírito muito mais elevado para passar por essa provação. Falando disso, como puxou a pauta, o início de custódia de Daniel Borcaro, ex-dono do Banco Master, no Presídio Federal em Brasília, durante o último fim de semana foi marcado por isolamento rigoroso e rotina controlada. O banqueiro permanece quase que integralmente recluso numa cela de cerca de 6 metros quadrados, padrão das unidades de segurança máxima, equipada apenas com o essencial: cama de concreto, colchão fino, bancada, banco fixo, pia, vaso sanitário e chuveiro. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Luiz Arthur Nogueira, como mencionava Caivano, de 40.000, 4.000, sei lá quantos milhares de metros quadrados, e helicóptero, e jato, e carros, e empregados, e comida, e festas, e ucranianas, e russas, e sei lá que mais, a 6 metros. Isso pode convencer a qualquer um a começar a falar? Saudades do Taiaiá, né? Ou seja, a cada minuto que você passa olhando o sol nascer quadrado e um vaso sanitário na sua frente, a mente, vai entrando em parafuso. Eu tenho uma pergunta técnica para o Caivano, posso fazer? Por favor. Caivano, quando você tem um escritório de advocacia muito grande,
que tenham vários clientes, evidentemente. E há um conflito claro de interesse entre os clientes. No caso aqui, o Vorcaro e alguém que ele possa delatar. Qual deve ser a decisão correta do escritório? Abre mão de um dos clientes ou cria duas equipes completamente independentes dentro do escritório e dá total autonomia a elas, mesmo que isso gere um conflito entre um cliente e outro? Qual que é o melhor caminho? A que eu tomaria num escritório, se eu tivesse um escritório desse, era abdicar de um dos clientes. Fazer uma escolha, porque você não vai conseguir. O dono é um só. Você vai criar duas equipes dentro do mesmo escritório, por mais independente e autônoma que elas sejam, sempre vai haver um conflito de interesse do próprio dono. Então, teria que abdicar. Essa é a ética, né? Claro. Até porque, né, Segré, pelo valor que o Vorcaro paga, ele merece exclusividade, né? Cá entre nós, né? Claro, Pagar bem, ele paga, né? Eu ia dormir na casa dele. No apartamento de 14 mil metros, né? Sempre tem um quartinho, né, que está sobrando. Isso. Mas aí está falando, olha que interessante, Lilia Eliano fala de Vorcaro a Bor Barato. Minutos de Vorcaro, Bor Barato. Muito legal. Professor Suano, você não tinha entendido a piada? Vorcaro, Bor Barato. Entendi. Muito boa, muito boa. Quem foi que falou isso? Perdi aqui. Lilia Helena. Professor. Segre, eu sempre tendo a observar, tentar observar o teatro de operações. É um hábito da minha formação. E sempre por essa razão, eu tendo a olhar o pior cenário para tentar, em cima disso, montar uma estratégia. O que me parece... Primeiro, a situação em que o Vorcaro foi colocado é uma situação extremamente angustiante. Ela, sim, faz com que o indivíduo possa refletir sobre a sua condição de vida, sobre a sua existência, mas tem um dado. Se nós lembrarmos quando começou a questão de questionamento sobre a delação premiada, porque a delação premiada ela tem que vir, ela não pode ser forçada pelo agente, porque senão isso pode ser configurado como tortura. Claro. Quem foi que trouxe isso? Gilmar Mendes. Ora, se lembra que o Gilmar Mendes fez uma crítica quando ele falou é uma tortura e começou a chorar? Ele chegou a chorar, vendo os advogados, como os advogados sofrem, olha a situação dele, fez tudo isso. Olha, eu não ficaria surpreso se no final digam o seguinte, constrangeram o Vorcaro para, sob tortura, ele vir delatar, para tentar de alguma forma anular a delação premiada. E aí eu não ficaria nem questionando se ele está sofrendo ou não. Eu não descartaria a hipótese dele estar entrando de uma grande formulação de um planejamento estratégico para tentar de alguma maneira, porque todos que estão ali, de alguma forma, vão ser atingidos. Eu falo no judiciário, no legislativo, no executivo, meio empresarial, indivíduos na sociedade, a família dele, ou seja, há muita gente. E eles devem estar desesperados para tentar uma saída. Tanto que é bem curioso que aí eu fico muito triste com os nossos advogados, com os operadores de direito, com a OAB, com tudo isso. Mas quando você olha uma situação em que a decisão para saber se vai ou não vai delatar, porque se delatar vai pegar um outro cliente que também está sendo municiado, está sendo protegido por um determinado advogado, parece que existe uma nova disputa entre gangues, entre os advogados. Ou seja, o Brasil agora está submetido a decisões de indivíduos que estão simplesmente dizendo, é melhor eu proteger o meu processo, por isso é melhor não, que ele não advoga. Já não tem mais nem a questão da delação premiada. Nós estamos submetidos a uma outra instância que não é superior em termos de poder, mas é superior em termos de capacidade de atrapalhar o bom andamento da sociedade brasileira, e são os advogados. Isso é assustador, cara. Isso é assustador, que a gente vê que é realmente a reforma que a gente tem que fazer, não é só uma reforma no sistema político, como o Caivano tem falado tanto, como eu tenho falado há 30 anos, como vocês têm falado, como nós temos falado, não é só uma reforma política. A gente tem que fazer uma reforma, inclusive, em toda a advocacia, no judiciário, em toda a advocacia brasileira, porque tem coisa errada nesse sistema. Você sabe que não dá mais. O professor Suano tocou numa das minhas preocupações que eu iria levantar agora, numa próxima fala, que é a questão das nossas instituições. A gente vive num momento de crise absoluta e descrença da população para com as instituições, porque, vejam, aqueles que deveriam nos proteger ou trazer a justiça à luz não estão cumprindo as suas funções. Então, estamos diante de um cenário que as nossas instituições viraram instituições zumbis. Então, nesse momento, eu me questiono, beleza, o Vorcaro vai
para prisão e aí ele vai ser, né, investigado, julgado pela PF e pelo Mendonça. Nesse sentido, até onde a gente pode... E aqui eu não estou dizendo nada, eu apenas apresento uma reflexão. Até onde a gente pode confiar 100% aí na PF, visto que podem ser que tenham alguns infiltrados. Eu confio 100% na PF, mas assim, eu com tanto medo que tô vendo que o próprio Bacen tinha gente infiltrada do Vorcaro. Então assim, tem infiltrado. E o Mendonça, será que ele tá sozinho nessa? Lembrando, essa semana, eu acho que o nosso advogado da mesa pode informar melhor, vai haver um julgamento na segunda turma do STF para manutenção ou não da prisão do Vorcaro. Sim. Então a gente se questiona até onde a gente vai poder confiar nessas instituições para que o processo ande até o final e o Vorcaro consiga, de fato, fazer essa delação premiada, visto que tem muita gente de peso que vai ser implicada sim. E isso pode ruir muito as nossas instituições e a nossa República Federativa do Brasil.